aos presentes e às pessoas que estão na internet. Bem-vindos a mais uma edição das Conversas à Pala. Este é a 7ª edição e temos dois convidados, o Rui Simões e a Leonor Arial, e o tema desta conversa é o que se pode chamar de cinema de intervenção. E escolhemos dois realizadores, gerações um bocadinho diferentes, nos tentarem dar uma perspectiva disso mesmo. Pronto, acho que Sabrina começa as hostilidades. Vamos para um realizador que filmou de perto o que se passou depois do 25 de Abril em Portugal. E é um país em que volta nesta altura, não é? Que esteve fora. E nós gostaríamos de falar um bocadinho sobre aquilo que se passava antes daquilo a que se pode chamar em Portugal de cinema de intervenção, que é o que se passava ainda debaixo do regime, onde havia cineastas que tinham posicionamentos diametralmente opostos. Havia uns que eram cinema fascista e havia outro cinema que era um cinema mais revolucionário, ainda debaixo do regime. Será que as pessoas nesta altura tinham consciência da necessidade desta dualidade? Eu não sou a pessoa certa para lhe responder a essa pergunta, por uma simples razão que eu não vivia em Portugal. Eu exilei-me em 66 e em 66 o cinema não era, digamos, uma grande prioridade na minha vida. Eu era muito novinho, tinha uma banda de rock and roll e o rock and roll é que era a minha prioridade, eram os Shakes e portanto o cinema era secundário. Eu gostava muito de cinema, ia ao cinema como qualquer jovem, com aquela idade, mas não tinha noção, conhecia alguns realizadores, conhecia o António Pedro Vasconcelos. Aliás, é curioso porque eu trabalhava em publicidade, tinha uma pequena agência de publicidade e o primeiro filme do António Pedro saiu que tinha encomendo. É um anúncio para os colchões EPD, eram os colchões, e era preciso fazer um spot e acaba por ser ele a fazer. Por isso a minha relação com o cinema era muito longínqua, não tinha noção, conhecia o César de vista, conhecia o António Pedro porque era amigo de um dos irmãos dele, mas não passava por aí os meus interesses, não é? Quando chego depois, o que me dou conta é que era preciso filmar a Revolução, era preciso filmar o 25 de Abril. E apesar de toda a gente me dizer não te preocupes que já está a ser filmado, está tudo a filmar, eu insistia que também queria filmar. Não, mas não é preciso, porque, é claro, os que estavam cá também queriam filmar, como é óbvio. Mas eu de facto, ainda bem que insisti, ainda bem que fui persistente, porque realmente acabei por fazer os dois filmes do 25 de Abril. Não é que os meus colegas não tenham mostrado interesse, mas nenhum se interessou por fazer um filme realmente, abrangente, em que esse era o tema principal, essa era a prioridade, esse era o filme, digamos. Todos, ou porque estavam instalados nas suas vidas e, portanto, tinham prioridades diferentes, se calhar era como aconteceria a mim, se vivesse em Portugal, estaria a trabalhar em alguma produtora ou em algum sítio e, portanto, não ia dedicar uma vida de 6 anos, que foi o que eu fiz, ao cinema revolucionário, no fundo. Portanto, não posso ser mais. E nessa altura era muito novinho também. Ainda não tinha assim aquela capacidade de análise para uma pergunta desse género. E agora, passando um bocadinho, tentar articular a coisa com a Leonor, se havia uma espécie de uma dualidade entre o que era um certo cinema do Estado novo e depois aquilo que veio depois, não é? Hoje em dia parece que há uma dualidade semelhante entre a televisão e o cinema. E parece-me, pelo menos, que o caso do Fora da Lei é um exemplo paradigmático disso, porque começa exatamente por mostrar que existe vida depois dos telejornais, não é? Sim, sim. E concordas com esta? Bom, há aí 3 perguntas. Agora começo pela resposta mais recuada. Que eu estudei o cinema dos anos 60 e 70 e eu não vejo
uma dualidade tão marcada. É claro que as pessoas têm sempre tendência a distinguir as coisas, porque isso é necessário, não é? E tanto na altura como a posteriori, as pessoas tendem a ver campos opostos na vida ou nas artes. Às vezes não são tão opostos como isso, e isso foi o que eu constatei vendo os filmes. Embora os cineastas da altura, uns quisessem ser diferentes dos outros, principalmente aqueles que a geração nova do cinema novo quisesse afastar amigas, toda a geração anterior, isso era evidente nas suas intenções. E embora nós a posteriori também consigamos distinguir, eu por exemplo fiz a distinção, no meu estudo fiz a distinção entre o cinema conformista e o cinema resistente. Ora, ser conformista e resistente são coisas opostas, sem dúvida, mas não são coisas antagónicas necessariamente. Há ali toda uma área intermédia onde se fundem as resistências e os conformismos, porque as pessoas quando vivem num país sob ditadura têm que, enfim, pactuar com algumas coisas para conseguirem viver, não é? Para terem apoios e subsídios, não podem confrontar demasiado os poderes, e foi isso que aconteceu, por exemplo, à geração do cinema novo. É que alguns conseguiram vários apoios, e alguns filmes não eram propriamente revolucionários ou de oposição, mas eram de resistência ideológica, estética. Mas a partir de 70, 71, aparecem alguns filmes que vão mais longe, que estão fartos de compactuar e que imediatamente são proibidos pela censura, não é? Há vários, portanto, o mais conhecido talvez seja o Mal Amado, porque foi o último a ser proibido e o primeiro a ser passado, mas há outros anteriores ao Mal Amado, há o Sofia Educação Sexual, há o do António Faria Índia, há mais, mas precisava aqui de um papelinho para me lembrar de todos agora. Há o do António Macedo, que me está a falhar o nome agora, que se chama... Pronto. Só para dizer que aí há alguns filmes que fazem oposição. Não, isso é posterior, isso é 84. É aquele que se passa nas ruínas, uma coisa muito experimental, que agora estava a falhar o nome. É o Disco Cheio. Falta de processador. Pensei que se chamava o Disco Cheio. Não. É a memória de... Bom, e portanto, aí há alguns filmes que realmente se tornam opositores. Pronto, e aí não só há uma dualidade, como há um confronto e os filmes são proibidos. Mas esses também não eram subsidiados. Pronto. Agora, do lado do cinema conformista, as coisas também não são tão conformistas às vezes como parece. Enfim, eu não digo, do ponto de vista dos realizadores é mais ou menos fácil definir, digamos, um estigma. Este é pró-regime, este é situacionista, este é oposicionista, um bocado. Mas se olharmos para o tecido produtivo do cinema, não é? Para toda a gente que trabalha no cinema, o que se constata é que toda a gente trabalhava nos e noutros filmes, porque as pessoas precisam trabalhar, não é? E, portanto, a certa altura, e se olharmos para o âmago dos filmes, há filmes com uma tendência... Os filmes distinguem-se claramente em termos ideológicos. Há filmes de resistência em termos do conteúdo dos filmes, e não apenas da forma de trabalho ou do grupo, e há outros que são conformistas na sua moral, não é? Na sua moral da história, digamos, moral da história. Mas a verdade é que os atores, os argumentistas, os técnicos, essa gente que participava no filme, nos filmes muitas vezes eram os mesmos. Embora se diga que a geração do cinema novo fez um corte com os processos de trabalho de cinema mais industrial e mais antigo, que é um facto, continua a haver, e portanto os filmes acabam por representar um universo comum, só que tal como o nosso universo comum, não é?
nós vivemos no mesmo universo, mas uns têm o ponto de vista de esquerda e outros têm o ponto... Não, ao contrário, ele é a direita e aqui é a esquerda. Uns têm o ponto de vista de direita, outros têm o ponto de vista de esquerda sobre a mesma realidade. Pronto, e os filmes também... E os que trabalham, alguns são de esquerda e outros são de direita. E trabalham juntos. Sim, e portanto, isto só para chegar à conclusão, felizmente que aqui posso-me alargar, não tem paga tempo. nada por isso. Só para chegar à conclusão que a dualidade não é tão evidente assim. Pronto, se considerarmos as várias facetas da questão. Em relação ao pós-25 de Abril, eu ainda avancei e vi todos os filmes do pós-25 de Abril até a 80, pelo menos, e vi por aí fora. E eu acho que o antes e o depois de 25 de Abril é a noite e o dia. O cinema muda completamente de tudo, tudo muda, embora, claro, haja coisas que se mantêm, não é? Mas para já o cinema novo era um cinema muito condicionado, era um cinema cheio de alusões, fazia parte do filme, as pessoas até iam ao ver os filmes a ler nas entre-imagens, as alusões e o não dito, não é? Depois do 25 de Abril nada disso acontece, o cinema é livre mesmo. E surgem coisas muito diferentes, há uma explosão de tendências, embora depois haja coisas que se mantêm lá atrás. Para já a realidade, que é contínua, as pessoas que nela vivem. E, por exemplo, uma coisa engraçada que eu constatei vendo muitos filmes, que é a morte do pai. Desde o princípio dos anos 70, que os filmes, metade dos filmes quase de ficção portugueses, matam o pai e matam, por exemplo, Os Grandes Costumes e o Mal Amado também e outros. O Índia também. É matar o Salazar. Era. Nitidamente é uma simbologia. A mãe não, porque é Nossa Senhora. Claro, é uma simbologia que toda a gente percebia. É importante, eu por acaso lembro-me desse seu capítulo e vai até ao sangue do Pedro Costa. Sim, por aí fora. Teresa Vila Verde ainda mata o pai. Agora, em relação à dualidade de cinema e televisão, hoje em dia, sim, parece-me que existe mesmo. Existe, esse é o ponto de vista de quem está dentro da realidade, não tem distância. Existe uma dualidade. É claro que eu, no Fora da Lei, comecei por essa dualidade como ponto de partida, mas acho que está feito o apontamento, está indicada a intenção, pronto, está certo. Em relação à construção da realidade pelo cinema, como a Leonor disse, de facto havia uma posição clara, marcada, que já não era uma alusão, mas era uma coisa muito mais explicativa, muito mais pedagógica, muito mais interventiva da parte do cinema. Se havia do ponto de vista dos realizadores, uma necessidade e uma consciência clara de que era o papel do cinema ser ativo na construção desta nova realidade e explicar o que se tinha passado para trás. Estava a perguntar se é assim? Talvez, não sei. No meu caso, sim. Os seus dois filmes, não é? Uma das quatro. Sim, no meu caso, sim. No meu caso, eu quero. Sim, nós temos que nos meter. Temos que nos meter no tempo, não é? Nós estamos em 74. Tínhamos tido 68. Eu tive 68 uns anos antes. A minha atividade na escola foi uma atividade conturbada. Nós ocupámos as escolas, nós andámos à empacada com os professores, eu prendi o meu reitor. Quer dizer, nós estamos a viver um período entre 68 e 74, digamos. Eu em 73 sou expulso da escola. Sou preso, sou expulso da escola, peço asilo a uma outra escola. Isto em Bruxelas, onde estamos a falar do fascismo, estamos a falar de um país democrata no centro da Europa. Peço asilo a uma outra escola em Bruxelas para poder acabar o curso. Portanto, eu estou a viver um período pré ou pós-revolucionário. Pós-revolucionário em relação a maio de 68, pré-revolucionário em relação a 74. O Godard é maoísta. Quer dizer, nós temos que nos situar num contexto em que a realidade daqueles anos não tem nada a ver
com o que hoje nós podemos imaginar. Nem no período de 74 em Portugal, nem 74 no centro da Europa, nem 74 no mundo. É completamente diferente de tudo. O centro da Europa não tem nada. Hoje é a globalização, falamos aqui como se estivéssemos a falar em Paris, em Bruxelas ou em Amsterdão, quase que podemos com a internet falar em simultâneo a mesma linguagem, basta traduzi-la e estamos a dizer as mesmas palavras. Antes não. Portanto, eram mundos diferentes. Portugal vivia debaixo de um regime opressor, uma ditadura primária, de ideologia fascista, um paizinho duro de roer. Portanto, só aproveitar aqui a passagem dos nossos convidados. Faz favor, aproveitar enquanto, não é? E, portanto, logo ali em França estamos a viver já 30 anos de democracia, portanto já estamos ali com um avanço. Imaginemos agora Portugal com esta democracia. A França e a Bélgica era mais ou menos isso, quer dizer, depois da guerra começou a democracia e os franceses, os belgas, os holandeses começavam a aprender a viver também em democracia. Portanto já estamos em períodos onde já há uma consciência que é preciso transformar o mundo muito grande. E por isso há um cinema muito militante na Europa. Há a guerra do Vietnã, há os coronéis na Grécia, a ditadura grega, enfim, há a América Latina debaixo de uma repressão violentíssima, aquelas ditaduras todas. Portanto, há uma consciência dos jovens sobre o processo político muito diferente de hoje. Não tem nada a ver. Nós somos chamados muito novos à luta. Eu lembro-me ainda de um dado momento querer fazer a guerra de Israel. Era um absurdo, era uma loucura, mas eu queria me oferecer para ir para a guerra. Quer dizer, quando eu era a favor dos palestinos, já estava a fazer uma guerra a favor de Israel. Quer dizer, estávamos muito mobilizados, muito. O meu primeiro filme na escola de cinema, em 8mm, é sobre um ataque terrorista, sobre os palestinos que atacam um avião e não sei o que. Portanto, a temática já era essa. Eu nasço para o cinema nessa temática. Eu estou dentro desse caldeirão, não é? Ou então há o caldeirão ao lado, que mistura um pouco na escola com os meus filmes, que é o outro lado do sexo, quer dizer, que é aqueles filmes em que já meto uma atriz, um ator a distribuir pacotes de manteiga à saída das salas de cinema, quando eles estão a ver o filme O Último Tango do Bertolucci. Portanto, a intervenção é constante. Portanto, eu só faço intervenção. Eu só me vejo a fazer filmes assim, não é? Portanto, nesse mesmo filme eu tenho uma mesa com o Cristo, a Madalena, e a um dado momento o Cristo volta-se para o Pedro e diz: Pierre, passe-moi le beurre. Portanto, com a Madalena ali, quer dizer, portanto, há toda uma série de insinuações e de preocupações que fazem, quando eu chego a Portugal, eu estou num caldeirão que é esse mesmo. Eu percebo que em Portugal ninguém está a perceber nada do que está a passar e que eu tenho um avanço de 10 anos de exílio que me permitem ler os códigos e por isso eu tenho a obrigação de os transmitir rapidamente. Por isso eu faço um filme tão simples, tão primário como o Deus, Pátria, Autoridade. Eu estou a falar para a criança que eu era 10 anos antes quando saí, porque eu sei que estou a encontrar os meus amigos no mesmo estado em que eu tinha saído. Não houve evolução nenhuma durante 10 anos dos meus amigos. Aliás, ainda nem há hoje. Eu às vezes vejo alguns e não houve evolução nenhuma. É extraordinário. É uma geração que ficou presa realmente naquele adormecimento do fascismo que adormecia os jovens, dava-lhes sobretudo no período caetano, segundo me dizem, que eu não conheci, foi muito gratificante economicamente e era um período bom, não é? Portugal estava a crescer. E por isso, eu quando chego, dou-me conta de um país que precisa de ação, precisa de intervenção, e eu estou com 30 anos, é mesmo isso que é para partir mesmo e para explicar aos outros para partirem mais, porque é preciso partir isto tudo, que está tudo errado. E é o Deus Pátria e é o Bom Povo a seguir, já com mais distância, em que já não quer partir coisa nenhuma, a não ser por ordem um pouco naquilo que eu vi e que senti e que queria criticar enquanto era tempo e que era um momento propício para o fazer,
porque mais tarde, se calhar, podia-me esquecer, podia não me lembrar do que tinha sentido e visto, e os documentos estavam lá. Portanto, foi filmar muito e organizar uma ficção. Ainda há bem pouco tempo eu disse isso, e acho que se calhar os meus filmes não são filmes nenhum sobre a realidade, são ficções, são 2 filmes de ficção, ou seja, são duas ficções que eu quis fazer para deixar marcado aquele tempo com a minha visão. Não quer dizer que a minha visão, eu não sou jornalista, não tenho pretensões, não quero ser objetivo, não acredito na objetividade, eu fiz aquilo que achei que devia fazer, independentemente da realidade ser aquela para todos. Aquela é a minha realidade que eu vejo, mas outros ao lado veem a outra completamente diferente. Mas hoje é igual. O que eu estou a ver, outros estão a ver completamente diferente. E por isso, no final de contas, a Leonor é que pode falar destas coisas, porque ela estuda, ela trabalha, elas querem analisar. Eu não quero analisar nada. E adorava que, aliás, há imensa gente a analisar, e eu gosto imenso de ler o que eles dizem, e acho muito curioso. Ainda agora fizeram um doutoramento em Paris sobre o bom povo português, que é deste tamanho, um calhamaço. Eu não consigo ler, mas de vez em quando leio um bocado e gosto imenso e acho piada, porque é curioso, é interessante, mas depois não tem nada de científico. Isto não tem nada, são objetos pseudo-artísticos, digamos. Tem uma estrutura de funcionamento que é artística, por um lado, que é o cinema. Depois somos confrontados com uma realidade que é muito sociológica, é muito contrária da arte. E como é que se faz isto? Sem fazer arte, que eu não queria fazer arte, e sem fazer sociologia, que eu não queria fazer sociologia, nem um filme sociológico, nem estatístico, não queria ir por aí, nem teórico, nem nada, embora a teoria depois anda ali. Anda tudo ali, mas anda tudo ali misturado, a arte misturada com a sociologia, com a teoria, com a ideologia, quer dizer, são uns caldeirões imensos para depois de gostar durante um tempo, ir vendo e fica um testemunho. E o que é curioso é terem ficado esses 2 testemunhos. Eu acho que foi por causa da distância que eu trazia no olhar. Eu não vivia cá e pude olhar. E muitas vezes é isso que é importante. Nós hoje, eu acho que nós não estamos a ver. Eu não sei se a Leonor quer falar. Eu gostei dessa última frase. Nós hoje não sabemos. Não, como é que eu acho que não estamos a ver. Não estamos a ver. É capaz de ser verdade, porque eu tenho dificuldade em ver. É difícil, não é? É difícil. Que se passa hoje. Eu também, é difícil. Em relação à parte de estudo e análise, azar o teu, eu deixei de lado todos os documentários, no qual a tua ficção se inclui. Não, mas os franceses ocupam-se disso. Não te preocupes. Mas, portanto, eu vi esses filmes todos, tudo o que pude já vi nos últimos anos, mas não analisei nada. Também só tenho opiniões. Não, a parte dos documentários. Sim. Ficções vi exaustivamente para escrever sobre elas. Pronto. Mas documentários não. Até porque tu fazes documentários. Porque eu faço documentário e também, tanto também não. Claro. E além disso é preciso delimitar, pôr fronteiras em algum sítio, senão nunca mais acaba. Portanto, toda a minha visão dos documentários é genuína. Não está formatada por um excesso de leitura. Eu não analiso muito. Quando vejo os filmes e quando escrevo sobre eles, não analiso muito. Eu vejo o filme, já agora, há muitas maneiras de fazer isso. Eu vejo o filme de fio a pavio, até choro às vezes. Portanto, a minha capacidade de análise racional está relativamente diminuída. Ou pelo menos que é por chorar? Por chorar? Não, sim, chorar é bom. É bom, é bom. É só para dizer que eu não vou para lá precavida. E depois vou deixando o filme trabalhar nas horas seguintes, no dia seguinte, e nesse dia ou no outro, escrevo umas notas, só escrevo aquilo que já me parece importante. Ou seja, basicamente eu consigo, durante um dia, 24 horas, eu consigo reconstituir o filme todo na minha cabeça. Lembro-me como é que aquilo se desenrolava, mas não faço esse replay, não é?
Isto é no cinema, que é como eu vi a maior parte dos filmes, foi na Cinemateca. Alguns tive que ver na Cinemateca, no arquivo, em moviola, e isso aí é muito pior porque a pessoa torna-se logo analítica, e depois tem que mudar a bobina, e depois aquilo é pequenino, e diminui os filmes é para se ver em grande. Em pequenino tornam-se... Pequeninos. Tornam-se pequeninos, exatamente. Pronto, agora, há alguns que eu já pude ver em DVD. E aí também perde muito, porque a pessoa não resiste à tentação de fazer pausa para voltar e de parar, etc. E não é a boa maneira de apreender um filme e de pensar sobre um filme a posteriori. Outra má maneira de ver filmes e pensar sobre os filmes é ver vários de seguida, é péssimo. Por isso é que eu cada vez mais detesto festivais. Eu sofro com os festivais porque concentram numa semana, em 10 dias, 200 filmes que eu veria todos, um por dia. Se me dessem vi tudo num ano e eu consigo ver um por dia se tiver tempo, se não estiver ocupada, e o resto tudo é perdido, não é? E depois perdido por 100, perdido por 1000 e depois é deprimente. Os festivais são deprimentes, pronto, só para dizer que isso não é a maneira de ver filmes. Porque os filmes têm que nos habitar, e geralmente um filme bom, quando nós saímos do filme, parece que transformou a realidade. Isso acontece imensas vezes, a pessoa sai e ainda está no filme. Agora, em relação ao que o Rui disse, não estava lá nessa época, mas gostaria de saber o que tu pensas da nossa época agora, já que é difícil pensá-la. Não, é mais difícil, eu acho que é mais difícil, por exemplo, porque não há um ambiente que nos sirva de motor para pensar, né? Ou seja, não há um clima, né? O clima está, eu acho que conseguiram nos adormecer, estamos adormecidos com brinquedos, e enquanto estivermos entretidos a brincar, nada se passará, até o brinquedo se partir, mas os brinquedos cada vez são mais resistentes, mesmo aqueles da loja dos chineses são baratos, depois compra-se logo outro a seguir, e portanto a brincadeira continua, e essa impossibilidade de ver é porque estamos ocupados, e estamos, mesmo os desocupados, mesmo os desempregados estão ocupados a brincar ou com o brinquedo. Quando eu digo brinquedo é uma generalidade, mas que não quero atacar especificamente nem a televisão, nem isto, nem aquilo. É um conjunto de... Pode ser computadores, pode ser iPad, pode ser tudo e mais uma coisa. E depois estamos divididos em janelas. Nós já não somos capazes de funcionar senão em função das janelas. Por isso é que estas coisas da internet são importantes, são interessantes porque é uma janela, mas é uma janela de facto, é uma outra janela. Eu dou aulas também e todos os meus alunos só veem filmes do computador, que eu acho uma barbaridade, mas é a realidade, eu não posso fugir. Eles estão a brincar com o computador. Mas eu também, eu só vejo televisão com o iPad, o telefone e a minha filha em cima de mim. Quer dizer, tem que ter muitas coisas, porque se tiver poucas já não dá gozo. Tem que ter muitas. Nada me satisfaz. E por isso estou ocupado naquela brincadeira, naquela coisa toda. Agora, ficar à noite em casa só a ver televisão, só uma televisão, não consigo. Se uma televisão, um iPad, um telefone, a minha filha em cima de mim e o gato, não sei o quê, isso aí já consigo, se for muita coisa. Tenho que brincar com muita coisa. Por isso, aquela concentração num alvo, num objetivo, que eram as revoluções, de certa maneira, era uma obsessão. A revolução era uma obsessão. Nós queríamos realmente mudar, transformar e fazia parte do nosso dia-a-dia, mesmo nos nossos gestos de vida cotidiana. Com as namoradas, nós estamos a revolucionar sempre. Ou porque estávamos a tratar mal, já entrávamos logo no campo do feminismo, tínhamos que respeitar, tínhamos que tratar melhor, ou porque ela tinha uma casa e os rapazes não podiam entrar, a gente ia lutar para que os rapazes entrassem, ela ia nos ajudar a lutar para que nós... Quer dizer, havia luta em tudo, tinha que se conquistar, ou fumar ganzas e tal, tinha que se lutar porque era muito proibido, agora não é nada proibido, ainda bem que não é, e devia até vender-se na farmácia, com aquele lado, tudo e mais alguma coisa, mas era um período em que o cinema, de facto, e a revolução, e talvez haja um paralelo. Era a única janela que havia, era o cinema,
e a revolução era de facto a única prática para intervir no cotidiano. Hoje não, hoje há uma dispersão e ainda bem que há. Por isso eu acho que as revoluções no sentido clássico do termo acabaram. Está a haver revoluções todos os dias, a toda a hora, a todo momento, e é tudo muito espetacular, é tudo muito na base do espetáculo. E por isso a nós também nos resta um pouco fazer espetáculo, de certa maneira. Portanto, os nossos filmes acabam também por ser espetáculos. E são quanto mais espetáculos, quanto mais fora do sistema tiverem. Quanto mais fora do sistema tiverem, mais espetáculos são. Embora os criadores pensem que não. Porque são muito originais. Claro que são originais, por isso é que são espetáculos. Porque aquilo que passa nas televisões, que é a repetição do mesmo discurso, já não é espetáculo, de facto. Já é a repetição. Por isso isto está tudo um bocadinho às avessas e é difícil pensar para transformar ou para revolucionar, a não ser os gestos de todos os dias, mas que esses já estão dentro de nós, a gente já é ou não é, eu sou ou não sou, eu já não mudo, eu não tenho hipótese de mudar, com a minha idade já não consigo, portanto sou exatamente igual àquilo que era, é uma falta de evolução, é verdade, eu penso exatamente como pensava quando tinha 30 anos, é estranho isto, não é? É um bocado estranho. É estranho porque devia pensar de maneira diferente. Já não tenho a agilidade, se calhar, de partir os vidros todos de um sítio ou mandar-me contra os polícias. Isso já não tenho. Portanto, já não posso fazer esse tipo de coisas que fazia quando era miúdo. Mas tu, em termos de cinema, tu tens feito coisas tão diferentes, sempre a fazer coisas, portanto, não podes ser o mesmo, não podes pensar da mesma maneira. Ou o que tu pensas em cinema não faz parte? Faz? O que penso em cinema, eu não penso em cinema. Tu pensas através do cinema? Eu faço cinema. Não é igual ao sim, que era... mas eu faço cinema como um exercício cotidiano de profissão, não é nada de extraordinário. Eu trabalho todos os dias. Sim. Em cinema, 10, 12 horas, todos os dias. E é normal para mim fazer filmes como fazer outra coisa. É uma fábrica, eu tenho uma fábricazita lá, não é? Que é a Real Ficção, e todos os dias vou para ali trabalhar e todos os dias faço ali filmes. E depois uns filmes vão para ali, outros vão para ali, uns atingem umas salas, outros atingem umas televisões, outros não atingem coisa nenhuma, ficam para o lado. Quer dizer, não penso cinema. Cada objeto em si é que me obriga a pensar e cada filme me obriga a resolver. Não penso propriamente cinema. Gosto de ir ao cinema, gosto muito. Gosto de tantos realizadores tão diferentes uns dos outros que não há coerência nenhuma no que eu gosto. O meu gosto divide-se por 1000 cineastas diferentes, tenho uma admiração incrível por tanta gente que eu próprio não sei onde estou, nem quero saber. Estou fazendo, percebes? Com os meios que tenho, porque a limitação dos meios que tenho obriga-me a cada vez olhar para a produção que tenho e resolver aquela produção. E é assim, se eu tenho só X, faço daquela maneira, se tenho mais, faço de outra maneira. Portanto, tudo isto está muito interligado e eu não consigo pensar cinema a não ser momento a momento de construir, e é um período de tempo determinado, e quando vou para outro tema já não sei o que é que vai ser, nem faço a mínima ideia, nunca sei o que é que vou fazer. Mas, por exemplo, naquele cinema antes do 25 de Abril, o tal período de adormecimento que falaste, e que se calhar equipara-se um bocado ao atual, na medida em que sim, há muita insatisfação, há muitos ímpetos, muita revolta, mas nada acontece, não é? Isto nunca mais muda, e aliás parece que é um capacete que nunca nos vai deixar libertar-nos, é assim uma coisa terrível. Mas no cinema, os reflexos disso no cinema português são, por exemplo, o tal filme cujo nome eu me esqueci há bocado, do António Macedo, que é O Nojo aos Cães. O Nojo aos Cães, sim. O Nojo aos Cães é um filme muito interessante. Que foi proibido, mas muito que não sei se foi proibido ou se ele não chegou a mandá-lo à censura, porque era inútil, não é? Alguns passaram por essa desistência prévia. Fizeram o filme até ao filme, mas depois não valia a pena ir massacrar o filme, sujeitá-lo a ser cortado, não é? É cortado e proibido. Mas esse filme mostra a revolução que há de vir, não é? Sim. É de uma iconoclastia completa, sim, não é? E uma desconstrução de todo o processo de propaganda também através das imagens. Ele usa imagens de arquivo de televisão, não é? Em negativo. Portanto, o mundo que ele não quer aparece virado ao contrário. É muito interessante. É interessante. O Mal Amado também
é um filme de desespero, tanto que o personagem, o protagonista é suicidado, quer dizer, ele não se suicida, não é? Ele é morto pela namorada, mas é como se ela se suicidasse matando, e principalmente é o realizador que mata o protagonista, portanto é um suicídio, não é? Posso considerar isso. E portanto é um filme desesperado, como outros, mas aquilo já chega ao ponto limite do desespero, porque aí nitidamente quem mata é a guerra, portanto pela mão da namorada vestida com o casaco, com a farda de camuflada e com a pistola do irmão que tinha sido morto, ela mata o outro. Portanto, aquilo é uma reprodução insana do esquema. Pronto, o filme foi proibido, claro, mas já se percebe-se no filme que aquilo era o extrator do regime, em todos os níveis. E isso percebe-se no filme. E depois veio o 25 de Abril, mas poderiam ter vindo, pensamos. Mas eu tenho ouvido várias pessoas dessa geração que participaram no 25 de Abril, já adultas, não é? Jovens adultos e menos jovens, que têm dito, testemunhado, ou por escrito, ou ao vivo, que se sabia que aquilo não podia durar muito, talvez por causa da guerra. As pessoas dizem isso. Agora, nós não sabemos isso agora. Nós temos a sensação que isto vai durar eternamente, esta coisa. O que é que o cinema, será que o cinema de hoje dá sinal dessas coisas? Será que já dá? Não refleti muito sobre isso, é difícil, mas ao mesmo tempo, por exemplo, repare que com as novas tecnologias de fazer cinema, falo das digitais e das de pôr na internet os filmes, não é? Que apesar de tudo é uma coisa recente, porque o YouTube começou em 2005 e com muito má qualidade, e o filme digital com boa qualidade também é recente, mas ao longo destes, ainda não é uma década, o facto de existir esse meio de expressão, esse brinquedo, gerou outras formas de cinema. Para já, a curta-metragem dos 10 minutos, que inicialmente era uma limitação técnica do YouTube, mas agora já não é. E também há outros sítios onde se podem pôr filmes compridos, mas durante uma meia década terá sido aquele limite, impôs uma certa abordagem dos assuntos concisa, que é interessante. E aliás o Paulo Rocha falou disso aqui há uns anos. Ele dizia que o cinema que havia de vir, eu não sei se era por causa da internet, mas ele teve essa intuição, teria um formato mais curto, uma dimensão mais curta. Já há um estudo que diz que hoje em dia não se aguenta ver um filme por mais de, não sei, 4 minutos. Pode ser. Não, há um estudo agora, sim. Não, na internet é onde vem tudo, já só há internet, as salas estão vazias. Não, as salas estão vazias, isso morreu. É na internet que se vê tudo. As salas não têm espectadores. Cada vez menos. Nós, por acaso, em parênteses, estávamos a falar há bocado como é impossível fazer hoje uma análise como o Rui fez, com 3 pilares, da espaço e autoridade, e se calhar é por isso que a ação está tão dispersa, porque de facto já não se trata de uma determinada situação à qual reagir, já não é um país, já é todo um globo, e por isso o filme seria virtualmente infinito, não é? Seria todas as realidades, de tal forma estamos todos enredados no capitalismo e nos mesmos problemas, e por isso se calhar... Já não é só capitalismo, é capitalismo com socialismo, socialismo capitalista. A China é um país comunista capitalista, não é? Portanto, sim, isto já está tudo muito emaranhado, isto já não há sociedades diferentes, elas são todas depois é complicado de ver, não é? Com níveis diferentes. Imagina a Rússia, que é uma pseudo, não sei o quê, não é? O que é a Rússia? A Rússia saiu do comunismo para um sistema que nós pensávamos que era capitalista, portanto era capaz de ser democrático. Não é nada, é uma coisa absurda. É um capitalismo de Estado completamente absurdo. Não é? A China também. Portanto, nós estamos a viver uma realidade que não há pensamento. Ou seja, o pensamento está mais lento do que o desenvolvimento da realidade.
Se calhar foi sempre assim. Mas ainda havia uns senhores que escreviam umas maluqueiras e que nós ainda íamos a tempo de as ler e de passar à ação. E neste momento dá a sensação que nós não conseguimos. Os alvos são difusos? São muito difusos. A única coisa interessante que eu li nos últimos tempos e que de facto me deu alguma luz foi a história da herança dos ricos. Foi das poucas coisas que realmente que se iluminou na minha cabeça. Ou seja, os filhos dos ricos herdam a riqueza e as sociedades vivem em cima disso. Portanto, não tem solução, porque ela continuará sempre a ser assim. A acumulação de capital é feita muito facilmente. Quem é rico tem sempre. Porque o filho tem, portanto, a nem fez nada. O outro para fazer, claro, vai já, o Belmiro de Azevedo fez, está bem, mas fez em condições muito especiais, que não vamos agora aqui falar da história, mas uma história muito complicada e complexa também, porque era amiga de um banqueiro, era amigo de um banqueiro e da senhora do banqueiro, não sei o quê, a coisa, ele conseguiu ser um capitalista do 25 de Abril. Mas na realidade, todas as pessoas que estão aí com dinheiro são as mesmas, porque se não forem eles, são os filhos, porque os filhos herdaram. Portanto, esta continuidade na herança é um sítio onde talvez se possa mexer, onde vale a pena mexer, porque é esse que é o reprodutor do mecanismo. Este mecanismo não vai parar. Isto é um mecanismo económico que está a dominar, não é? Portanto, é mais uma vez a economia que está a dominar. Enquanto antes até havia a ideologia que dominava, ao serviço, está bem, ao serviço da economia, do dinheiro, agora já nem sequer há essa ideologia, agora é o dinheiro em roda livre que encontra os seus mecanismos para ele próprio se autorreproduzir e dar os brinquedos, justamente, dar os tais brinquedos, distribuir os brinquedos pelo mundo e, de certa maneira, continuar a faturar e a andar. Portanto, isto tornou-se uma coisa difícil de... Eu não vejo grandes análises a esse nível. O que eu vejo é pesquisas interessantes, como esta da herança, como outro qualquer que trabalhou um macro, não sei o quê, ou económico, ou até científico. Há muita coisa interessante a passar-se, que estão no global, mas que não se conseguem analisar globalmente, no fundo. Todos nós estamos no global, mas nós não conseguimos ver o global, porque o global é uma soma justamente de unidades divididas. Nós estamos muito divididos, seja nos nossos interesses, seja nos nossos desinteresses até, sei lá. E depois o consumo alargou-se de uma maneira tal que nós somos ávidos de tudo. E esse tudo demora tempo, pode demorar uma vida. Eu posso viver uma vida até aos 100 anos como o Oliveira e nunca estar satisfeito. Ele nunca está satisfeito, ele quer fazer um filme todos os anos, o que prova a sua insatisfação. Ele já podia parar de fazer filmes, ou eu, mas não paramos. Queremos sempre mais. Portanto, isto tornou-se uma guludice terrível, não é? E pronto, e estamos a chegar a uma barbarie, se calhar é uma nova barbárie que está a chegar e a partir daí pode ser que rebente. Pode ser, por excesso. Tipo Marco Ferreri, não é? La Grande Bouffe, não é? Não é por excesso de filmes. Não, excesso de tudo. Excesso de tudo. Mas o filme tem dificuldade em... A pergunta era essa. O filme tem dificuldade, ou o pensamento, em organizar esse tudo, percebes? Sim, claro. É de tal maneira tudo, que é muito tudo para tudo analisar, quer dizer, é complicado. Já agora, sem desistir, não quer dizer que a gente desista, não é? Puxando a conversa outra vez mais para o cinema, havia, ou pelo menos há esta ideia de que para se fazer um cinema revolucionário, e no sentido revolucionário pode ser hoje em dia, não tem que ser, nós também estamos em constantes revoluções, não é? Em todo o lado. Fazer um filme revolucionário implica também uma forma revolucionária. E talvez seja isso que seja preciso encontrar para conseguir fazer um cinema de hoje em dia. Uma forma que seja de hoje em dia. Pode ser. Eu acho que as formas revolucionárias existem imensas e que nada, de certa maneira, não... Aqui há duas coisas. Essa história da forma do conteúdo e a história do... Se nós olharmos para a história do cinema, há objetos formais fantásticos. Não quer dizer que coincidissem
ou que eles tivessem proporcionado o cinema revolucionário. Sim. Não quer dizer, o mais revolucionário de todos quem foi? O Dziga Vertov. Pronto. Mas pronto, o Dziga Vertov fecha-se em si próprio. Eu ainda posso lá ir beber, mas vou beber o quê? Eu não vou beber aquela máquina, é como olhar para um quadro. Picasso, pronto, ok? Claro que me ajuda, mas isso é como todos os objetos que nos rodeiam, é a cultura no fundo. Mas isso não quer dizer que se consiga, a partir dali, fazer o tal ato revolucionário. Ele, não é? Ele fez um objeto incrível que dura até hoje. Me influencia, de acordo, mas que não me dá a forma para eu fazer nada, porque eu não quero fazer o que ele fez, eu quero fazer o que eu faço, e o que eu faço pode não ter a complexidade formal, mas ter outro tipo de comunicação que me interessa, e é esse jogo. Isto é um jogo complexo, é um jogo que todos nós fazemos, ela faz, eu faço, todos os cineastas fazem, todas as pessoas que se preocupam com estas coisas fazem aquilo que acham que vão conseguir penetrar num sítio qualquer que é o seu interesse. Ou seja, cada um de nós, a nossa dimensão, a nossa medida, e claro que nos servimos das formas, sim, mas não, eu acho que ninguém copia nada. Absorve, integra e depois faz. É um bocadinho como ir à casa de banho, comer e depois ir à casa de banho. É um pouco isso. E depois o que sai é composto. Já está formado, tem aquela forma, aquele cheiro, aquela coisa. E não pode ser de outra maneira, porque senão não é nada também. Não é? Não quer dizer que não haja cópias, mas isso, os americanos são os que fazem os remakes melhores. Portanto, fazem mesmo a sério as cópias. São horríveis. Os remakes americanos são fantásticos. Franceses são horríveis. São fantásticos. Ninguém faz melhor, porque são eles é que fazem no fundo. Nem os chineses querem fazer remakes, isso é que é engraçado. Fazem cópias de todas as peças e não fazem do cinema. Isso é que eu acho interessante. Isso é interessante, por acaso. Não tinha pensado nisso. Também não. Se calhar podemos dar a ideia aos chineses para fazerem. Eu estava a perguntar. Não, mas eu percebo o que está a dizer, porque eu põe-se esse problema desde sempre. Eu estava a pensar nisto porque saiu agora um filme, depois de maio, um filme sobre estudantes a seguir à Revolução de 68 em França. Sim, sim, pronto, saiu esta semana, está agora quinta-feira. E o que é curioso é que um dos rapazes pergunta então porque é que o cinema revolucionário não é formalmente revolucionário e porque é que segue as vias clássicas do cinema, enfim, a montagem normal, paralela, ou o que é que seja. E a resposta são duas. É uma, porque um cinema revolucionário formalmente iria contra a capacidade de compreensão do proletariado, por exemplo. E a outra era porque o cinema revolucionário, formalmente, era uma expressão de estilo. E, portanto, o realizador tomava importância sobre uma coisa que ele não deve ter importância. Não, ele pode ter. Isso é uma discussão dos anos 70. Sim, é isso que eu estava a dizer. Esse filme é recente ou é antigo? O filme é recente, mas é sobre os anos 60, 70. Isso discutia-se na altura justamente, até hoje ainda. O próprio Godard discutiu isso imensas vezes. Chegou a fazer filmes de uma simplicidade incrível. Mas pensava nisso quando montava o Bom Povo Português? Sim, mas quer dizer, mas pensava nisso sem pensar, ou seja, a minha preocupação era fazer o melhor que eu era capaz de fazer, mas de maneira nenhuma que queria fazer o objeto formal mais importante do que aquilo que eu queria dizer realmente, porque isso nunca foi a minha tentação, nunca foi, nunca, por mais que eu viva e faça filmes, nunca vou dar essa prioridade. Não é que eu não goste, gosto muito, e gosto muito de ver filmes onde a forma é revolucionária, gosto de ir ver, como gosto de ir a um museu ver peças de museu, adoro, e visito os museus como toda a gente, não é? E gosto de lá ir e não quero fazer nada daquilo, não é? Também era capaz, se calhar, de fazer peças abstratas interessantíssimas, tenho a capacidade de poder fazer, mas é uma opção que não me interessa, e por isso não quero sequer ocupar esse terreno. Embora, por vezes, certas pequenas coisas que eu possa fazer, pequenos filmes, pequenos objetos, eu possa ter uma tendência, por vezes, a ir um pouco por aí.
mas arrepio o caminho logo quando eu percebo que estou a deixar de interessar a quem eu quero que interesse. Pronto. E isto é uma negociação que nós fazemos dentro de nós próprios. São opções. E a Leonor? Eu vejo a questão formal não tanto associada ao conteúdo, mas mais associada às revoluções técnicas ou tecnológicas. E acho que cada vez que há uma modificação tecnológica, isso arrasta uma certa revolução, um revolver, revolução é isso, no fim de contas, dos pressupostos formais que se usavam, não é? E que, entretanto, já podiam estar no ponto de rebuçado, de estilização, de trabalho, de apuramento, de mil e uma derivas formais, até exclusivamente formais, mas de repente vem uma mudança tecnológica e passa-se a fazer cinema de outra maneira. Isso é uma redescoberta. Agora, não vejo isso tão relacionado com o conteúdo. Por exemplo, revoluções, foi por exemplo o sonoro, não é? Ou o cinema direto, ou seja, o som síncrono, a cor, por exemplo, uma revolução que não foi formal, mas que foi processual, metodológica, é o 25 de Abril, não é? Esse cinema não está estudado, não está analisado, não está, se calhar, esmiuçado, refletido, mas eu notei naquilo que vi que a quantidade de derivas experimentais naquele período de 74 a 80 é gigantesca, é assim, cada filme é diferente e também já era assim um cinema novo, cada filme era completamente diferente dos outros, eles só eram irmãos num certo espírito de resistência, mas de resto, antes do 25 de Abril, depois não sei em que é que eles eram irmãos, não analisei isso, e apesar de tudo, uma coisa são impressões, outra coisa é verificar se as impressões têm, mas são diferentes. Têm fundo, não é? Formalmente, o meu Deus Pátrio e o Bom Povo não tem nada a ver um com o outro. São dois objetos completamente distintos. Sim. Completamente, e é feito pela mesma pessoa. Sim, portanto, há duas preocupações diferentes. Formalmente, há duas. Deus Pátrio e a Autoridade é um filme que formalmente é um absurdo dizer isto, mas é incrível, porque ainda agora vi-o há poucos dias. Para mim é estranhíssimo como objeto, não é? Porque não me revejo em nada ao nível do discurso que está ali, mas isso é outra coisa ainda. É porque eu sempre aceitei que as equipas interferissem no meu trabalho. Isso é o tal vício dos anos mais de 68 e tal. Não é o coletivismo em si, mas é deixar que as equipas tenham influência. E por isso, aquela voz off, aquele texto não é meu, é do Rui Paulo da Cruz. E eu aceito, eu assumo. No Bom Povo é igual. Aquela voz é de Zé Mário Branco. E o Zé Mário Branco, a um dado momento, diz-me assim ao Rui, mas eu, para dizer isto, também gostava de dizer isto. Epá, Zé Mário, diz então, essa tolerância, essa aceitação, destrói automaticamente um pouco a ideia que se pode ter de um filme de autor. Claro que eu sou o autor e sou o responsável pelo filme, mas eu integro e aceito pensamentos que eu não penso. Se alguém for analisar, este filme é deste tipo, e ele pensa assim, não, eu não pensava assim, mas eu aceitei que o pensamento entrasse no meu filme como um documento, porque naquela altura o que se dizia, o que era o documento era aquela linguagem, aquela voz off, aquela a burguesia, o proletariado, não é? Aquilo era a linguagem, aquilo fazia parte. Se eu não deixasse aquilo entrar, e aquilo na minha linguagem já não entrava, porque eu vinha da Bélgica, aquilo já tinha morrido para mim, há muitos anos, eu não tinha aquela visão, tinha outra, mas se eu não deixasse aquilo entrar, eu estava a cortar... Estava a ser falso consigo mesmo. Exatamente. Por isso isto é tudo muito complexo. É um filme estruturado de uma maneira formalmente inacreditável. É o que estava a dizer, aquela história do Deus, de pátria e da autoridade, mas quem é que se lembra de fazer um filme assim, em que divide o filme em três, a partir do discurso de um tipo, quer dizer, só uma criança, de facto, como eu era, que faz um objeto daquele género. Como é que faz aquele objeto tão... É que o Bom Povo, está bem, o Bom Povo é uma peça bonita, é diferente, esteticamente é um... Mas o outro não é bonito, mas funciona. E funcionou muito bem. Ele atingiu o objetivo que eu queria, justamente. Foi o maior sucesso que eu tive na minha vida. Foi o Deus Pátria e Autoridade.
como é óbvio, era um filme que era projetado por todo lado, que toda a gente queria ver, é uma loucura, os laboratórios tirou 100 cópias daquilo, naquele tempo, tirar uma cópia era um luxo. Eu ainda vou às vezes aí pelo país e passar os meus filmes e tal, e chegam ao pé de mim e dizem, Rui, sabes que tenho lá uma cópia 16mm do 2/4 autoridade. É? Sim, tenho lá em casa e tal. Quer dizer, isto é inacreditável. Mas aconteceu, são fenómenos que acontecem nesses períodos históricos. Depois é difícil. Por isso é que tu tens razão. Naquele momento o que aconteceu ali provocou em todos os cineastas, em toda a gente, uma dinâmica muito forte, e que cada um, à sua maneira, extravasou, rebentou, quis exprimir. Isso é uma daquelas situações em que o revolucionário, na forma e no conteúdo, coincidem. Mas há outras, por exemplo, em que não coincidem. Sim, claro. Por exemplo, a revolução do YouTube também se pode considerar uma revolução formal. Ou a revolução das máquinas fotográficas que agora filmam. Obrigam a filmar de outra maneira, obrigam a outro tipo de contacto com a realidade e a resolver problemas de outra maneira. Agora, em relação ao... Essa é a revolução tecnológica. Sim, em relação ao conteúdo dos filmes... Mas o que estamos a viver hoje é um revivalismo. O que os jovens hoje, por exemplo, adoram é uma imagem Super 8, é a imagem preto e branco. Tu vês todos estes formalismos, os vídeos da música, preto e branco e tal, uma imagem moderna e tal, preto e branco. Quer dizer, como se aquilo fosse moderno, que aquilo que há de mais velho, não é? Daquilo que eu quero fugir, são clichês completamente. Eu tenho um filho meu, o Lohan, que está agarrado ao Super 8, não é? Sim. Para a vida. É o Super 8, é o Super 8, é o Super 8. Pronto. E eu percebo esses revivalismos, mas tenho que os compreender porque é que estamos a viver esse revivalismo. Isso é que também é interessante pensar. Seja no Super 8, seja noutros formatos. Às vezes foi é a morte. É a morte. É a morte. Eu queria puxar este tema, que é a questão de as pessoas têm que aprender também a ler as imagens, não é? E hoje em dia, com tanta produção, as pessoas... Mas faz tua pergunta. Sim. Pois, porque nós reparámos que a Leonor, um assunto muito caro à Leonor é o facto de estar sempre a questionar a autoridade no ensino e sempre a questão da escola. E nesta altura em que existe um excesso tal de imagens, qual é que é o papel da escola no ensino da leitura das imagens? Que imagens é que subsistem como potencialmente interventivas, não é? Já agora queria ainda responder a uma outra sugestão anterior, já passo para essa, em relação ao cinema revolucionário. Portanto, eu acho que às vezes, por exemplo, o cinema do período 25 de Abril pode-se chamar revolucionário, em todos os aspectos formais e de conteúdo, circunstância, mas hoje em dia não sei se pode falar assim, porque, não sei, eu preferiria falar em cinema de intervenção, que é aquele cinema que tem o intuito de intervir. Os meus filmes quase todos são feitos um bocado com esse intuito, mas não tem que ter uma conotação política ou ideológica. Às vezes tem, outras vezes não tem que ter. Para mim, intervir é fazer um filme sobre um assunto com o qual eu tenho alguma relação, conheço, não é? E por isso ele me surge como interessante, como um desafio interessante, e que eu faço para ser mostrado às pessoas, não apenas que estavam envolvidas, mas ao contexto um pouco mais alargado. Portanto, se eu fizer um filme sobre a escola, fiz alguns, é para que o meu contexto cultural, neste caso será, enfim, Portugal, as pessoas da nossa língua, não serão outras. Eu não faço nunca filmes a pensar no estrangeiro, não. Há quem faça, e fazem bem, mas eu nunca faço isso. Eu faço filmes para as pessoas que pertencem à minha sociedade, para que elas vejam aquela realidade que eu resolvi captar e para que elas reflitam sobre ela e discutam e que tenham opiniões diferentes. Pronto, e isso eu chamo de cinema de intervenção, e foi assim que eu fiz alguns filmes sobre educação, porque eu dava aulas e, portanto, deparava-me com situações que acabavam por me interessar, ou estava próxima de pessoas que tinham sugestões interessantes ou coisas a acontecer,
e também fiz alguns sobre artes, porque estava próximo das pessoas, mas é claro que depois há um certo ponto de vista que eventualmente questiona a autoridade, talvez haja, ainda bem, se for assim. A verdade é que eu também não reflito assim tanto, reflito imenso sobre o que eu faço, mas não com distância. No caso do cinema no meio escolar, eu também fiz as minhas tentativas de introduzir o cinema nas aulas e claro, usei de vez em quando filmes. Por exemplo, uma vez tinha, há uns anos, tinha uma turma de 12 anos, miúdos de 12 anos, requietos, claro, terríveis, e eu percebi logo aquilo na primeira e segunda aula. Na primeira portaram-se bem, na segunda aula comecei logo a perceber que aquilo ia alargar-se, e na terceira aula levei-lhes um filme terrível para eles, que era Manhã Submersa, do Lauro António, que é um menino que está no seminário, e aquilo é mesmo castrador, o seminário dos anos 40, e eles ficaram... E a partir daí já se podia falar de disciplina e bom comportamento com distância. Pronto, nesse caso funcionou bem. Ficavam ali caladinhos o tempo todo. Mas a verdade é que a certa altura também desisti dessa coisa dos audiovisuais, porque já a disciplina que eu ensinava era português, por isso não é preciso ler, não dá para... Bom, agora eu estou completamente no cinema, porque eu agora ensino é vídeo em cinema, por isso não há que fugir. Aí tem toda a utilidade. De qualquer maneira, essa ideia, essa utopia de que o cinema é um meio educativo extraordinário, vem desde o princípio do cinema. Já nos anos 30 havia portarias e leis cá e nos outros países sobre como usar o cinema na escola, e já o Salazar fez uma espécie de programa de cinema educativo para, enfim, orientar agricultores e estudantes e todo tipo de público. Nos anos 70 também, em todo o mundo, nos anos 80, nos anos 90, há sempre essa utopia de que o cinema pode ser um meio de informação, de educação importante, e pode, tanto que a televisão, que usa exatamente essa linguagem, é o instrumento didático por excelência mais poderoso. O pior é que é completamente deseducativo, portanto não tem qualquer critério educativo, o que é pena. Poderia ser eficaz. Agora, por exemplo, bem engraçado que com esta coisa do YouTube e das pessoas terem uma câmarazinha qualquer, filma qualquer coisa, ou terem a câmara do computador, surgiu um novo tipo de cinema didático, em que as pessoas explicam como é que funciona determinada máquina. E se uma pessoa quer realmente aprender como é que se faz aquilo, seja software, ou seja uma máquina de lavar, ou seja uma máquina de filmar, ou outra qualquer, encontra no YouTube uma demonstração de alguém que decidiu ensinar aos outros como é que se faz. E essa utilização didática do audiovisual, do vídeo, é uma coisa espontânea. Não cumpre, não corresponde a nenhum programa educacional. Isso eu acho curioso. É um bocado isso. Em relação ao meu ponto de vista nos meus filmes, ele tem sempre um bocado esse sentido de intervenção, particularmente desde o Fora da Lei. Não, já antes. Já com o Doutor Estranho Amor. O Doutor Estranho Amor é na escola e Há Drama na escola. Sim, esses tinham a ver com a minha ligação à escola e portanto com as pessoas que eu conhecia, mas o Doutor Estranho Amor tem o sentido já político, de análise da situação. Agora, eu não defendo uma posição, eu dou dados ao espectador para tomar posição, e isso, apesar de tudo, deve funcionar porque as pessoas saem desse filme, ou do Fora da Lei, ou deste outro mais recente, que é o Aqui Tem Gente, sobre o bairro em demolição, e as pessoas têm opiniões contraditórias sobre o filme, não há consenso, e foram desafiadas em qualquer coisa do seu âmago, que tem a ver com
ou preconceitos ou pré-juízos elaborados, não é? Uns em relação à educação sexual, outros em relação à liberdade de orientação sexual, no caso de fora da lei, outros em relação ao racismo e aos preconceitos de classe que existem, não é? Pronto, e as pessoas todas elas têm alguma posição sobre isso e, portanto, quando vem um filme sobre isso, que permite que se entrechoquem visões, não é? Porque tentam, nesses filmes eu tento apanhar situações de discussão, de conflito inerentes à realidade. As pessoas, quando veem esses filmes, são obrigadas a ter uma posição ou íntima ou expressa posteriormente. E nesse sentido, eu acho que é um certo cinema de intervenção. Há outra coisa que me interessa nos filmes, que faço e que vejo, que é o que eu vejo nos filmes, por exemplo, dos anos 60, 70 e por aí fora, é que eles me dão aquela época como nada me dá, não é? Acho que eles passaram e só os filmes retiram dessa época qualquer coisa da sua essência que perdura e que nos permite voltar atrás, como na máquina do tempo. Só os filmes fazem isso, com a capacidade de ilusão e de simulação, não vou dizer simulacro, mas de simulação da realidade. Porque não acho que não é a mesma coisa, simulação ou simulacro e não se implica. E quando eu faço um filme sobre a realidade que me rodeia, porque geralmente é por aí que eu começo, eu faço para intervir no seu tempo, não é? Ao fim dos anos os filmes já não interessam. Por exemplo, o filme das duas mulheres que queriam casar, hoje em dia já não interessa, já podem, já toda a gente pode. E já só tem um conteúdo histórico. Daqui a 40 anos, então sim, será um filme daquele tempo pré-histórico, ou não. Se calhar nessa altura já vai outra vez haver a mesma luta. É muito possível que seja mais breve até, mas... E os filmes que se fazem agora, eu acho que são importantes que fiquem como esses pequenos cristais de passado que um dia vão nos permitir voltar atrás no tempo. E hoje à noite aqui na Cinemateca passa a Linha Vermelha, do José Filipe Costa, sobre a rodagem do Torre Bela de Thomas Alva. E o que eu me lembro do filme, de ambos os filmes, pronto, mas do Linha Vermelha em particular, é que aborda esta coisa importante que é a intervenção do realizador, não é? De que forma que ele é observador ou é participante. E isso no cinema de intervenção, lá, o nome induz logo em que sentido é que essa coisa funciona, mas muitas vezes é uma coisa que não está presente para o espectador. O filme A Linha Vermelha que eu vi sobre o Torre Bela, eu não vejo a coisa da mesma maneira. Eu não questiono a questão da intervenção do realizador no filme, porque isso é o cinema. O cinema é a intervenção. É como nós estarmos aqui e eu não poder interagir convosco, porque estou a interferir convosco. Não, isto é a realidade. E no cinema não há cinema sem interferência. Não é possível. E por isso eu, desde logo, não concordo com aquela maneira de colocar o problema, que, simplificando necessariamente, e se calhar sendo um pouco injusta, é discutir a ideia se o filme manipula a realidade ou não. Não acho que isso seja relevante. Não acho que seja relevante. Todos os filmes manipulam a realidade. Todos manipulam a realidade. Viver é manipular. Beber água é manipular. A própria presença da câmara manipula. Isso não é relevante. É como perguntar se estamos vivos e respiramos. No cinema não há virgens. Mas é, eu estava a fazer esta pergunta porque eu estava a ver no outro dia o Geração Feliz, do Geração Feliz da Leonor. Sim. E o que eu achei muito surpreendente foi a Leonor colocar-se como entrevistada no filme.
a certa altura aparece à frente da câmara e também dá a sua opinião sobre o que é que se passou. E é esta coisa de que parece que segurar na câmara, não é? A mão já não chega para dar uma opinião, é preciso também dar a cara. Bom, esse filme tem uma particularidade, que é, eu tentei fazer ironia com o filme, mas cheguei à conclusão que o cinema não se presta à ironia, ou eu não sei fazê-la. Pronto. E desisti de fazer ironia com o filme, mas a ironia não estava na minha presença. A ironia estava numa coisa que na altura as pessoas sentiram, que é o facto de pegar nas cabeças falantes das entrevistas e pô-las a discutir um assunto como se elas estivessem aqui em presença, como nós. E pronto, esse era o gozo. E isso significava dizer ao espectador, olha, isto aqui é tudo montado, é tudo a fingir, é tudo a brincar. Se o espectador fosse realmente astuto, concluiria, pois estes Felizes da Fé não são um grupo muito conhecido, são tudo uma construção do filme que foram, ok? Claro que eles fizeram aquelas ações de rua todas episódicas, relâmpago, aqueles flash mob que não se chamavam assim na altura, e foram pioneiros, sem dúvida, o que não quer dizer que fossem conhecidos, nem importantes. Portanto, havia ali um gozo com esta história que é típica do cinema, principalmente do documentário, principalmente da televisão, que é de erigir em pessoa importante quem não é importante, quer dizer, quem é igual aos outros. Pronto, o filme era uma ironia sobre isso, mas as pessoas não perceberam a ironia e todos me vinham dizer, eu não conhecia, que ignorante que eu sou. Não era para conhecer. Pronto, e portanto, está inserido no processo de montagem esse tipo de desconstrução à evidência do processo de manipulação das imagens, de propósito, mas não resultou, porque exatamente todo o cinema é manipulação, e portanto as pessoas não vão achar que um é mais manipulado que o outro, é tudo mesmo, é tudo igual. Isso é engraçado porque no seu filme aqui tem gente mais recente, a Leonor, inclusive inclui um plano em que se mostra perfeitamente que está a filmar e as pessoas falam de si como uma pessoa presente, não é? Esta senhora aqui, não é? E nunca cortou essa intervenção nos acontecimentos, não é? Que estavam ali a passar naquele bar. O que é engraçado porque nós olhamos para a sua obra, a obra do Simões é muito distinta, não é? Houve ali um hiato em que não houve tantos filmes e depois os filmes que faz já muito distantes das patrioticidade, enfim, esses filmes dos anos 70 e são filmes se calhar que se aproximam mais também de uma ideia de intervenção numa realidade em que às vezes é complicado aceder. A Leonor filma num bairro problemático, não é? Que está a ser demolido. O Rui filma na Cova da Moura, não é? Que também é um bairro muito problemático, onde é muito difícil aceder nos dois casos, não é? Onde a participação da Câmara é necessariamente uma situação de hostilidade normalmente, mas que de alguma maneira tanto um como o outro conseguem assumir e participar na própria realidade à medida que vão fazendo o filme, não é? Eu acho que o espectador sente essa vontade e aí acho que esses filmes rimam-se de alguma maneira. Não sei. No sentido que esses filmes rimam. 3 anos ou 4, não foi? 4 anos. Que eram 5 filmes, 5 ou 4? 5 realizadores. 5 ou 4? 5, eu, tu, o João, o Pedro e a Marta. Exato. Eram 5 filmes de 20 minutos que faziam uma longa-metragem e que eram feitos em bairros sociais, mas tinham um pressuposto interessante, que eu gostei muito de trabalhar assim, porque de certo modo é diferente do que é costume fazer. O que é costume fazer é
uma pessoa vai, por exemplo, neste caso dos bairros, porque ficarmos nos bairros, o bairro é uma situação interessante, geralmente os bairros não são assim bairros muito bons, mas podiam ser bairros bons, são bairros e portanto são confinados, têm uma vida interna que de repente o filme pode apanhar, o filme gosta de universos contidos, não é? Pronto, então neste bairro onde eu filmei, ou na Cova da Moura, onde eu filmo, eu não sei, eu acho que é inevitável que estar em contacto com as pessoas e as pessoas quando veem uma pessoa a filmar não veem a câmara, a certa altura esquecem-se da câmara, veem a pessoa, por isso é que tão facilmente elas às vezes falam para a câmara, não estou a falar para a câmara, estou a falar para mim, por exemplo. Para que é que eu havia de omitir isso? Aquela câmara é mais do que uma pessoa normal. Eles acham que nós não somos nada normais, por isso é que eles falam connosco assim, estão à vontade. Olha para nós e veem logo que podem falar connosco. Acho que é um pouco uma maneira também, é assim, eu acho que as pessoas de certa maneira confiam em nós. Sim, e essa capacidade que a gente tem de passar por pessoas que se pode confiar é muito importante. Eu de facto gosto que as pessoas confiem em mim, porque eu também confio nelas. E não gosto de as filmar à socapa nem às escondidas. Mas eu nem sequer sou daquele género de chegar lá, pedir autorização para filmar, nada disso. Eu sou um bruto, chego lá, coisa e tal, e agarro-lhe na mão e tal. Pronto, eu falo com elas como falo na vida com qualquer pessoa. E as pessoas entregam-se ou não se entregam. Se entregam, a gente está a fazer coisas. E é como tu dizes, de facto, ela já não vê a câmara. Ela está a ver-me a mim e está a viver comigo. E a partir do momento que aceitou, há ali um contrato de confiança e eu vou respeitar até ao fim aquela confiança. E essa é a minha grande preocupação sempre nos filmes, é não defraudar aquela pessoa ou aquelas pessoas. E nos bairros é muito forte isso, porque o bairro é uma comunidade em que toda a gente se conhece e toda a gente tem um papel, não é? E nós, ao desvendarmos aquele papel, aquela função, aquele personagem, temos que o fazer com rigor, porque senão a própria comunidade vai-nos acusar, vai-nos criticar, e portanto eu acho que é uma questão de confiança mesmo, uma questão de confiança e de atitude. Eu acho que quem tem esta profissão, quem trabalha nesta profissão, tem noção da sua responsabilidade, acho eu, em geral. Não quer dizer que não haja uns crápulas a filmar, claro que há. Mas, em geral, para conseguir resultados harmoniosos, digamos, e em que não haja choques, eu nunca tive ninguém que me contestou uma imagem e faço cinema há 40 anos, não é? Já fiz milhares de horas, nunca tive um problema com ninguém, nem com nada, nem com o Silva Paz, que entrevistei preso em Caxias. Pronto, eu acho que depende muito da nossa relação com o outro. E agora, a propósito de bairros, é interessante tu falares disso porque eu já vou no segundo bairro. O primeiro foi a Cova da Moura e este ano fiz o Alto Bairro. Está quase pronto, que é sobre o bairro Alto e que se chama o Alto Bairro. E que é também um bairro como a Cova da Moura. É um local fechado sobre si próprio, com a sua própria energia, o seu próprio universo e no fundo é viver aquela realidade durante um tempo de produção. Eu já vivo naquele bairro há anos, eu trabalho naquele bairro, eu vivo naquele bairro, eu vou desde pequenino àquele bairro, sei lá o que eu já fiz naquele bairro e, no entanto, nunca o filmei. E quando eu decido que vou filmar, eu tenho uma produção que me obriga a fechar ali um filme. E, portanto, é a captação de uma realidade naquele momento, apesar do meu conhecimento enorme daquele bairro. Mas filmar num bairro que não é o próprio é diferente do que filmar num bairro onde não se é estrangeiro. Não, mas as pessoas não me conhecem. Eu moro no bairro, as pessoas não sabem propriamente quem eu sou, até porque eu moro no bairro muito perto. Moro no bairro, mas é uma rua em que não tenho um contacto muito grande com aquele bairro fechado, não é? Embora vá àquele bairro desde sempre, portanto, se calhar há pessoas que já me viram, mas quer dizer, quem eu vejo não são propriamente pessoas que me conhecem, nem eu conheço. Claro que às tantas já me viram, porque ontem viram, anteontem, ao fim do mês, já sabem que eu ando ali, não é? Então você, como é que foi ontem? Bom, cria-se de facto uma relação
mais íntima, de proximidade. Mas quando se faz o filme, tem que se construir uma ficção, mais uma vez. A manipulação é total e absoluta. Eu não estou a querer retratar aquele bairro como ele é. Eu estou a querer retratar aquele bairro como eu penso que ele é. E como eu o conheço e como eu sei que ele é. E enquanto eu não atingir o objetivo da imagem que eu já tenho dentro de mim, eu não fecho o filme. E só acabo o filme quando eu digo, bem, ok, está mais ou menos. Não está bem, mas está mais ou menos. Então aí paro de filmar e vou para a montagem. E aconteceu-me isso várias vezes, em que eu parei de filmar e a equipa desmobilizámos e depois eu olhar, eu chegava a casa e dizia, não, mas eu não fiz, não é nada disto. Não, malta, tá, vamos continuar a trabalhar. Bom, bem, lá partia eu para mais uma semana de filmagens. Porque de facto eu tinha que ir filmar os contornos até fazer a fotografia que eu queria, fazer o retrato que eu queria. E isso é a construção de um filme no fundo. E num bairro é muito agradável, porque é como tu dizes, de facto, que está circunscrito, não é? Há ali uma unidade que tu sabes que existe e que a tens que retratar e tens X tempo para retratar e nada daquilo que tu querias ver te vai acontecer. Ainda por cima. Não está a acontecer nada daquilo que eu vi durante tantos anos, durante 40 anos, fartei-me viver assim, acolá, e aquela esquina, e agora não se passa nada. Pronto, tu tens de provocar a realidade. Eu tenho que ir contra aquela realidade e despoltar naquela realidade, e por isso há uma manipulação da minha parte, ou seja, mais ativo, mais agreste, mais violento, mais doce, mais qualquer coisa, entrar pelas portas das casas adentro, não sei. Eu tenho que provocar uma realidade para ela vir ao encontro da realidade que eu penso que é a realidade. E então há uma construção quase que ficcional de um documentário. O bairro tem alguns bairros, se não forem muito grandes, o bairro Alto talvez não, mas há personagens que depois se destacam, ou como numa turma, por exemplo. Filmar uma turma é um problema, são tantos miúdos. Mas depois são os próprios protagonistas, são as próprias pessoas que se fazem protagonistas do filme. Tomam conta do filme. E que se transformam em personagens importantes. E depois na montagem até nem há muito para onde... a pessoa tem que construir o filme com o que tem, e o que tem está certo. Está certo como se fosse uma ficção. Porque não se podem todos sobrepor ao mesmo tempo, não. Quando os sobrepõem há outros que têm que se calar, não há tempo para todos ao mesmo tempo. Agora, naquela experiência de um filme coletivo, que não era só coletivo de nós os 5 realizadores, mas era coletivo, era uma experiência terceira. Era com jovens. Era coletivo com os jovens. Cada um de nós ia para o bairro e ia trabalhar durante 4 dias com uma equipa de 3 ou 4 jovens, 16, 20 anos. E eles é que iam fazer o filme. E no país, Alentejo, Algarve, em bairros diferentes. Eles é que iam fazer o filme, eles é que sabiam que filme é que queriam fazer. E nós, que sabemos fazer filmes, é que lhes íamos dar alguns conhecimentos técnicos e orientá-los para eles fazerem o filme deles. É claro que eles não tinham todas as capacidades para juntar os pedaços do filme que eles queriam fazer, principalmente quando se marcava as filmagens às 10 e apareciam às 3 ou não apareciam. Portanto, há ali coisas que implicam uma certa responsabilidade que só nós é que tínhamos afinal. E portanto, mas o que é engraçado é que eu gostei muito dessa experiência, porque o meu trabalho era fazer o filme que eles quisessem, ou seja, tinha que fazer um filme que mostrasse o ponto de vista deles das coisas, não o meu. Mas eu tinha que saber fazer isso, como tu há bocado disseste, que é deixar que os outros, a equipa, participe do filme e que veicule ideias que não têm que ser as tuas. Exato. Aqui neste caso o autor, no teu caso, o autor é aquele que assina, o que toma a responsabilidade daquilo ser coerente, não é? E neste caso dos filmes com os miúdos também foi isso. Cada um de nós tomou a responsabilidade que o resultado fosse coerente, apesar das coisas que correram mal. E isso é muito interessante, que é esse treino de sair do nosso ponto de vista pessoal para dar a voz aos outros. No fundo é o que o documentário, de modo geral, faz. Claro. Mas neste caso o exercício foi mais longe, porque era mesmo dizer, há outras experiências feitas nesse sentido, quer dizer,
às pessoas que participam do filme que eles é que vão fazer o filme, eles é que vão decidir isso. Foi engraçado. Vocês acham que alguém ainda vai ver isto e estar a ver isto e a ver isto? Que vocês têm, acreditam mesmo? Já tivemos coisas mais longas. Mas se calhar já falámos muita coisa. Fazemos mais uma pergunta, não é? Pronto, então, nós estamos sob o mote do cinema de intervenção. Se calhar estamos a focar demasiado nos filmes e não nos tipos de intervenção paralela. Nos tipos de intervenção paralela e gostaríamos de saber, por exemplo, o facto do Rui, neste momento, o seu filme recente, o Guerra e Paz, estar apenas... Guerra ou Paz, exato, não é livre. Não sou o que está. Exato. Se o facto de ele estar num percurso alternativo de circulação em cineclubes e também pelo facto, por exemplo, da Leonor não editar os filmes ainda em DVD e às vezes disponibilizá-los online ou não ter uma presença sequer nos circuitos ditos convencionais de exibição, se num caso como no outro são opções pessoais de um determinado tipo de intervenção também. No meu caso, claro que é uma opção, então cada vez que tenho que editar um DVD custa um dinheirão, não é? Mas se eu não editar um DVD ninguém vê os meus filmes, portanto eu sou obrigado a... O Guerra ou Paz não vai ter carreira nas salas comerciais? Não vai ter carreira, porque a opção é um pouco... Podemos comparar esta opção a este filme agora sobre o Abel Ferrara. Isto é uma comparação, estamos no mesmo patamar, ou seja, eu no meu patamar decido. E o Abel Ferrara, ou os produtores, decidiram que o filme em França ia estar online e mais nada. Pagavam 7 euros e tinham direito a ver o filme. Aqui, o que é que nós decidimos? Decidimos que este filme ia fazer um pequeno circuito na cidade de Lisboa, portanto, uma estreia comercial na cidade de Lisboa, no cinema, portanto, e em paralelo ia sair no máximo de locais do país. Portanto, tínhamos de tentar que os cineclubes, todo esse circuito que existe paralelo, se interessasse pelo filme, se mobilizasse e que passasse pelo menos uma vez. Houve locais que passaram 2 vezes, mas a maioria foi uma vez, e portanto, e tudo isso ao mesmo tempo. Nós dávamos um período de tempo, que foi um mês, aquele mês, para comemorar os 40 anos do 25 de Abril, mês e meio, até maio, até ali aos primeiros dias de maio, e ao mesmo tempo fazíamos o lançamento em DVD ao mesmo tempo. Portanto, não havia separação, não era primeiro isto, não, era tudo ao mesmo tempo. Podiam marcar a partir daquela data, e a FNAC também podia fazer os lançamentos, podia pôr à venda, e as pessoas podiam comprar hoje e ver amanhã, ou não comprar, não interessa, era tudo igual, porque chegámos a um ponto, até podia estar online, por exemplo, não é? Não está, porque nós não pomos uma questão de, sei lá, de acreditar que ainda pode haver alguém que vai comprar um DVD, ou que alguém que ainda vai ver numa sala, enfim, ainda temos estas ilusões. Mas também não tiro os meus filmes de estarem lá, está lá o Deus Pátrio, bem pouco, nunca reclamei. Bem, mas para explicar que este tipo de cinema, para mim, já não faz muito sentido ter, ou seja, tem uma distribuição que é convencional por um lado e é não convencional por outro. Essa coisa do convencional e não convencional não existe, por isso vamos misturar tudo. Se eu puder sair em sala, sai em sala. Se eu puder sair na televisão ao mesmo tempo, sai na televisão. Se eu puder sair em DVD, sai em DVD. Se eu puder estar no circuito alternativo, está no circuito alternativo. Se eu puder estar na net, está na... Já não me interessa onde eu quero é que saia, que seja visto e que, de certa maneira, tenha algum impacto. E tivemos imensa sorte. E, de facto, correu muitíssimo bem. E no espaço de um mês, nós conseguimos, de facto, mostrar muito o filme. Muito. E isso foi muito bom e eu só me posso sentir. Pronto, acho que foi uma boa opção, porque senão o filme podia ter caído no esquecimento completamente. Não é que ele não caia, se calhar já está, mas naquele período conseguiu aglutinar interesses
e estreou aqui na Cinemateca, foi tudo ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. E o caso do aqui tem gente, salvo erro, só passou no Panorama. Não. Em festivais só no Panorama. Em festivais nada, nem um festival. E eu, aliás, tenho uma atitude que hoje em dia, se calhar, vou desistir de apresentar filmes em festivais, porque os meus filmes não têm sido selecionados. É sinal que eles não têm interesse para festivais. E era uma coisa que eu não tinha percebido ainda bem. Eu já sabia mais ou menos, mas não tinha a certeza. Agora cheguei à conclusão que, de facto, os meus filmes não têm qualquer interesse para os festivais. E fico feliz com isso. Porque é ótimo os filmes não terem interesse para os festivais, porque me dá uma nova direção, uma nova pista. Apesar de eu gostar de festivais, eu já ganhei prémios e vou aos festivais e tal, mas dá-me uma nova leitura das coisas, que os festivais não se interessarem, é curioso, para mim é muito curioso, não ter espaço nos festivais. O que me leva a decidir não entregar mais aos festivais os meus filmes. Estou nessa política neste momento. Há pessoas que também já desistiram, mas a verdade é que há muita gente hoje a fazer filmes e os festivais têm uma seleção sempre a mesma, desde sempre, uma dúzia de filmes. Pronto, isso dá limitações. Aqui tem gente que passou no Panorama, não passou nos outros festivais, não foi aceito, mas depois disso já teve uma dúzia ou mais de sessões marcadas ao longo de um ano em vários sítios, vários sítios do país. Já foi a Covilhã, já foi a Setúbal, já em Lisboa já passou. Cineclubes, associações, esse tipo de sítios onde as pessoas estão interessadas em ver aquele filme e discuti-lo. E isso tem corrido bastante bem. Sobre os festivais, eu por acaso penso uma coisa que já agora pode ficar dita, não tenho muitas oportunidades de dizer, talvez eu tenha escrito, mas de vez em quando tem que se dizer. Eu acho que as pessoas que dirigem os festivais e que até fazem isso com muita competência, posso dizer, aparentemente, cometem um erro crasso nos festivais portugueses em relação aos seus cineastas, porque os festivais vivem dos filmes e os filmes são feitos por cineastas. Pronto. E então, se não houvesse cineastas, não havia festivais. Pronto, e eles cometem um erro crasso, que é, têm aquelas centenas de filmes todos os anos para ver, veem aquilo com alguma displicência e nunca pensam em dar um feedback aos cineastas. Agora, eu que estudei o cinema e que até já escrevi muitas páginas sobre isso, sei que não é difícil, até já tive uma vez também num júri de seleção do DOC de Lisboa. Eu sei que é uma prática que as pessoas que veem os filmes escrevam uma nota, as palavras-chave, 3 linhas, sobre o filme que viram, para discussão interna. Eu penso que essas notas sobre o filme seria de extrema honestidade comunicá-las às pessoas que mandaram para lá os filmes e que passaram meses ou anos a fazer os filmes, com custos vários. E isso não é feito. Não é feito e nem sequer se sabe quem foram as pessoas que selecionaram. É ingrato. É ingrato e acho que se as pessoas têm capacidade, competência e conhecimento para estarem num júri de seleção ou de pré-seleção, então também têm capacidade, conhecimento e competência para retribuir às pessoas que mandaram para os filmes as notas internas, os seus juízos, porque isso é muito importante para as pessoas. Passa uma pessoa uma vida a não perceber porque é que não foi selecionado, quando podia saber, quando podia perceber qual é o critério dos festivais. É claro que o critério, como os filmes, se lêem só pelas imagens, não é preciso o realizador explicar a outra pessoa, também a programação de cinema se entende pela seleção. E pronto, também daí ter mentir muitas vezes outras ilações que agora não interessa desenvolver. Mas acho que isto é uma coisa importante em relação ao processo dos festivais e para que servem os festivais. Agora, em relação à distribuição dos meus filmes, digamos, o Rui tem uma empresa completa, tem uma máquina, tem de feitura até à distribuição. É excelente. O Rui é acho talvez o único, não será, certamente há outros, mas é um dos primeiros ou principais, ou dos poucos, que
produz o filme e edita em DVD e não está dependente de editores e de distribuidores e de prémios, etc. É assim que deve ser feito. Eu não funciono assim porque estou muito mais sozinha, ou seja, não tenho uma máquina, não tenho uma produtora desse tamanho, tenho uma atitude muito mais autoral, no sentido em que eu faço um filme geralmente sobre aquilo que eu quero fazer e decido fazer e vou em frente e com poucos meios faço, com o meu dinheiro, geralmente ganho dinheiro no meu emprego para gastar nos filmes. Às vezes tenho apoio para os filmes, também vou aos concursos do ICA e tudo isso. Às vezes tenho apoio, posso trabalhar com mais condições, mais em grande, posso fazer viagens. Outras vezes não posso fazer viagens, não posso realizar certos projetos que são mais caros, ou com uma equipa melhor, ou com melhores meios técnicos e mais qualidade, mas há sempre outra coisa que eu quero fazer e que eu posso fazer e em relação à qual eu assumo individualmente, voluntariosamente, uma vontade de fazer, portanto é como, nesse sentido, filme como quem escreve, como quem tem os seus instrumentos suficientes para fazer aquilo que gosta. Não há outra razão para fazer aquilo que faço, senão porque gosto. Pronto. É o cinema do filme, sozinha em câmera. E acho que ficamos por aqui, não é? Mais uma vez, obrigado. Estão contentes? Obrigada. Sim. Não vos disse, mas vou-vos dizer. Eu conheci o Orson Welles. Falei? Isto dava para outra conversa, a Paula de Bola. Eu conheci-o pessoalmente. Já agora? Passei umas horas com ele. É só para vocês saberem. Já agora? A Paula do Orson Welles. Na Bélgica. Não nos deixa assim. Na Bélgica, quando ele fez o Malpertuis, que é um filme belga, ele estava em Ostende e eu era estudante de cinema e um grupo éramos 5, pedimos-lhe para ele nos receber e ele passou um fim de tarde connosco e foi fantástico. E no dia seguinte não trabalhou e disse à produção que os alunos tinham cansado muito e que ele não podia trabalhar. Foi fantástico. E era um senhor fantástico, de facto. Isto entra no bónus do DVD. Exatamente. É um extra. É um extra. Muito obrigado a todos. Prazer em conhecer-vos. Vão-me obrigar a olhar para esse à blog. Mas pronto, é uma conversa muito simpática. Vocês são os corajosos. Ficamos felizes quando gostam das nossas conversas. Depois é como na internet, é como nos DVDs, as pessoas podem ver, passar para a frente, tem mais um bocado, não é? Sim, uma conversa deste tamanho, para a cidade. Nós fizemos uma com o José